Olá, ele é carismático, generoso, inteligente e determinado. Filho do seu Henrique e da dona Alfa, o marido da Leila é um apaixonado pela família e amante dos animais que adota. Formado em engenharia civil, com pós em estruturas e em gestão pública, teve importante papel político em Novo Hamburgo, quando exerceu o mandato como vice-prefeito, vereador e prefeito interino. Hoje teremos uma conversa de peso com Cleonir Bassani. Tudo bem, Bassani? Tudo bem, Rodrigo. Melhor ainda na tua companhia e justamente num programa tão bem encaminhado, entrevistado. A forma que tu és reconhecida aqui por nossa cidade de Novo Hamburgo. Então é uma alegria muito grande poder estar contigo aqui. Um grande prazer te receber. Tu que não participa, não dá entrevistas. Depois de algum tempo, olha, depois de muito tempo, já me convidaram várias vezes para entrevistas. É uma honra, Bassani. E eu estou retomando, fazer uma entrevista com você depois de muito tempo. É uma honra. Muito obrigado por ter aceitado prontamente o convite. A gente ouve todo dia, o dia inteiro, político é ladrão, político é corrupto. Foi isso que te afastou da política? Olha, digamos que eu não me acostumei com essas palavras e ficava, não só esse jargão aí tão horrível, né, que a gente ouve, como tantos outros, né, mas eu acho que se a classe política desse resultado, resolvesse as coisas, até com o tempo isso aí poderia ser modificado, né, o entendimento, essa expressão popular, ela poderia ser modificada, mas o que a gente vê hoje que por todas as notícias, ações que estão aí, inclusive no próprio Supremo Tribunal, a gente fica cada vez mais espantado com a prática, né? A política ela é necessária, é fundamental. Eu sempre digo para as pessoas, amigos, que embora eu tenha me afastado da atividade política partidária, não quer dizer que nós, cidadãos, devamos nos afastar da política, não. Nós precisamos estar atentos. Inclusive, esse dia, quando num restaurante um amigo dizia, olha, eu este ano, para votar, vou tirar uns 3 dias para analisar os candidatos. Aí eu dizia assim para ele, assim, brincando e em tom também de seriedade, dizendo, olha, que bom que ao menos tu vai tirar 3 dias, mas se tu fizesse isso no dia a dia, no cotidiano, acompanhando a política, você não precisava perder 3 dias. Você chegava no dia da eleição, né? E já teria uma linha mais... A gente se envolve muito pouco. Se envolve muito pouco. Como nós temos o hábito e a necessidade da alimentação, do ar que respiramos, de cumprir nossos compromissos, agendas e tudo mais, nós também deveríamos ter um tempinho mínimo no dia a dia para a política. E principalmente, Rodrigo, eu sou um grande assim, sonhador de que uma nação, uma sociedade, ela deve ter pessoas emancipadas. Pessoas que tenham posições próprias, mas com fundamento, que muitas vezes, eu tomo uma decisão, mas com qual embasamento? Né? Que as pessoas tivessem, de fato, uma emancipação daquilo que elas pensam, do que é aquilo que elas fazem, e não fossem, na verdade, direcionadas, como a gente vê, a grande maioria, né? Dirigidas a um caminho sem muita consciência, com baixa participação. Tu está falando em nível cultural, em geral, e educacional. E claro que toda essa nossa atividade de cidadania, ela representa o quê? A política. Ela vai desembocar numa política. Né? A política partidária hoje ela é uma consequência, né, da nossa atividade. À medida que nós participássemos mais, tivéssemos um conhecimento maior, evidentemente que os políticos, os representantes, seriam diferentes. Mas, infelizmente, é um caminho a percorrer e ele é longo. Não se faz em pouco tempo. Tu tens lá o teu retrato na galeria dos prefeitos de Novo Hamburgo, né? Foram dias muito intensos aqueles anos. Sem dúvida, até os meus colegas da prefeitura, porque à época nós procuramos economizar. Aliás, é uma prática bem diferente do que se vê hoje, né? Eu até fazia um artigo à época e publiquei isso, quando vereador, da preocupação do grande número de cargos criados, cargos de confiança. Muitas vezes pessoas que não conhecem nada daquilo que vão fazer estão lá por uma representação política, porque o partido indica e tal. Então, à época, quando eu fui prefeito por 13 meses e pouco, nós fizemos um trabalho de valorização do quadro que já estava lá na prefeitura, porque aquele quadro tem que ser pago. E tem um quadro muito qualificado e que muitas vezes não é valorizado. Então, nós trabalhamos com secretários, diretores, coordenadores do quadro sem usar desse expediente de contratar filiados a partidos.
E lembro que, à época, os engenheiros lá, mais ligados a mim, colegas, pessoal do direito... Fala isso por ser funcionário público, né? Sim, eu sou concursado do município, né? E aí, então, hoje, daí eles me diziam, puxa, bastante... À época, a gente trabalhava, inclusive, de noite. Tu marcava reuniões às 22 horas e à noite adentro. Então, se produziu muito. Foi uma época de muito trabalho. Você imagina, era uma transição de um governo que ia ficar muito pouco tempo. Muito mais difícil. Quando o governo sabe que ele terá 4 anos, ele tem a curto prazo, médio prazo, e organiza, planeja melhor. Nós sabíamos que era um período de transição, mas as demandas estavam ali. E nós tínhamos que trabalhar e dar resposta. Então foi muito trabalho, muitos desafios, muitas dificuldades, e uma época também que se economizou muito. Né? Que veio de uma administração de 8 anos do governo Ayrton, né? Onde a gente fez parte, mesmo que tangencialmente em alguns momentos desse governo, tu fez parte de um governo que deixou um legado de uma dívida muito grande para a cidade, na qual tu não pôde participar ativamente, mas no momento seguinte tu teve a incumbência de cuidar do nosso cofre, né? E aí então a preocupação de reduzir o custo da máquina e ter uma boa produção. E eu acho que é isso que é um legado que está faltando hoje no setor público. Enxugar a máquina e fazer bem mais do que está se fazendo. Isso não tem a ver com a noção de continuidade que a gente não tem nas administrações públicas, de refazer tudo que foi feito, de desconstituir aquelas coisas que foram feitas no momento anterior, da falta da figura de um gestor público que esteja administrando, por exemplo, uma prefeitura a despeito dos governos que entram e saem? Eu acho que tem um pouco disso sim também, mas mais talvez do que isso, o que a gente está vendo, que tempos atrás havia partidos que mantinham uma certa ideologia e não se coligavam com outros, e aí tinha esse problema da descontinuidade, o que outro terra arrasada e tal. Eu acho que hoje reduziu um pouquinho porque partidos em nível nacional estão coligados, em nível estadual não estão, são inimigos, em nível local acabam sendo. Então há um compromisso de cargos, de vagas muito grande, que aí fica até difícil desse terra arrasada de descontinuidade, porque de uma certa forma vários partidos estão juntos, né? Mas o que eu acho que precisa, independente de partidos, é ter um trabalho mais técnico, valorizar mais o quadro técnico que existe e também ter a gestão do processo. Você analisar índices de produtividade, né, o investimento, se vale a pena ou não, o custo de todos os serviços. Não é só apenas se fala custo de obras, há um custo muito grande de insumos. Às vezes você vê o orçamento da educação, quanto ele representa e quantos são os servidores da educação. Então, este produto educação, né, como ele chega lá e como ele tem os seus resultados. E todos os demais, a saúde, né, são muitos profissionais, é uma estrutura muito ampla. Eu lembro que os postos de saúde, quando eu fui em apenas 3 meses prefeito, nós implantamos lá no bairro Santo Afonso, em Canudo, a farmácia comunitária dentro do posto de saúde. Aí tive muitos boicotes na época, o computador não vai funcionar, não vai ter rede, não vai ter isso, aquilo, e nós conseguimos em apenas 3 meses, o cidadão consultava e já saía com o medicamento de lá. Então isso é importante, porque senão ele vinha do bairro, pagava a passagem, chegava ali na farmácia comunitária, não tem o produto, quando terá? Não sei. Então é um desrespeito para com o cidadão, né? Então isso a gente conseguiu implantar em pouco tempo. Então há muitas coisas que eu acredito que à medida que a comunidade participa mais, ela tem uma ação, ela é mais ativa, ela vai fazer com que a classe política retorne com um trabalho melhor. Como é que tu viu aqueles movimentos de tomar as ruas que a gente viveu em junho do ano passado? Olha, eu justamente naquela época dos movimentos eu estava viajando. Eu estava inclusive viajando, eu fui para a Alemanha, que eu há muito tempo estava devendo uma visita lá, tenho até um sobrinho que está fazendo um curso concluindo agora, ele retorna agora nesse mês de agosto, de 2 anos na Universidade de Berlim, na área de Ciências da Computação. Menino que veio da escola pública, ficou entre os 5 melhores na Universidade Federal e foi contemplado com esta possibilidade de fazer um curso lá. E a gente passando por lá e depois pela Turquia, onde também havia movimentos, na Turquia mesmo, o pessoal que estava conosco dizia, olha, o Brasil é um dos poucos países que está se mexendo e se rebelando contra a população, contra certas coisas aí.
Mas logo depois começou um movimento orquestrado de infiltração nessas movimentações e a gente viu há pouco tempo aí, né, o que isso era de fato. Então isso acaba distorcendo e dando um certo temor à população de ir para a rua com cobranças pontuais e legais. Legítimas, né? Então, infelizmente, mas eu acho que tudo isso, Rodrigo, é um processo democrático que a gente tem que passar. De amadurecimento? De amadurecimento, de aprendizado. Por isso eu acredito assim, não se conquista uma nação, de fato, em pouco tempo. Bastante teria ido às ruas se estivesse aqui naquele momento? Eu sou uma pessoa assim que, até mais do que ir às ruas, eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito maior enquanto cidadão. Quer dizer, primeiro eu tenho que procurar ser uma pessoa justa, né? No dia a dia. E aí cobrar o que tem que cobrar e também eu cobrar de mim. Porque muitas pessoas têm o hábito de cobrar dos outros e ela esquece de fazer a sua parte. Né? Por exemplo, aquela política assim, tu vai às vezes numa festa, numa atividade social, e aí tu vê as pessoas lá tomando bebida alcoólica. E depois cada um deles vão pegar seu carro e dirigir. Então eu há muito tempo eu me policio e não permito isso. Quer dizer, então a minha esposa dirige o carro, aí eu posso beber. Ou vou de táxi, ou vou de carona com grupos, aí eu posso beber. Então eu acho que isso é uma atitude, parece pequena, mas é nas pequenas coisas que a gente mostra cidadania e se constrói uma nação. E aí dali vem o restante. Né? Por exemplo, o lixo também, jogo pela janela do carro. Por que não posso ter uma lixeirinha no carro? Eu tenho amigos que dizem, não, eu não tenho lixeira no meu carro, de jeito nenhum. Mas então, e onde é que jogam as coisas? Mas as pessoas reclamam que depois tem sujeira na rua. Entendeu? Então, quantos trabalhos aí de meio ambiente você faz de recolher lixo, né? Lixo de pequeno porte e de grande porte, né? Tem pessoas que descartam sofá, móveis e até deixam na frente da sua casa. Né? A separação do lixo. Né? Quanto lixo você pode impedir morando em casa, como eu moro? Transformar esse lixo, nós gaúchos, a erva mate do chimarrão, o café, né? As frutas, quantas coisas que tu não precisa transformar em lixo e o município tem que pagar o quilo disso para alguém recolher, transforma em adubo, nas suas folhagens, nas suas várias necessidades que você tem num pátio de uma residência. Eu vi uma reportagem a respeito do café jogado pelo ralo, né? E a quantidade de cafeína que está indo para os nossos rios, a gente não percebe, é uma prática que eu adotava até então também, mas a gente racionalizar isso, mas me parece muito distante e a gente, na nossa cultura, muito pouco preparados para isso, né? Parece que falta um engajamento cidadão realmente. Como é que se constrói isso realmente, você? Eu acredito que, primeiro, o trabalho educativo junto às escolas. Tem que ter essa abertura maior de que a escola tem que estar integrada à vida, ao cotidiano, à cidadania, e não fechada nos seus bancos escolares. Conviveu com o Sarlé, né? Sim, inclusive o meu início junto à área pública foi com o Sarlete. E eu lembro que, por vezes, pessoas ficavam chorando, desesperadas, com o nível de cobrança dele. Mas eu conseguia, graças àquela formação que eu havia tido, entender isso, interpretar, e poder fazer um trabalho, né, que era exigido para nós, e até ir um pouquinho além. E foi uma grande escola. E eu acredito que daí vem também dentro de casa, que também muitas pessoas remetem a educação apenas ao ambiente formal da sala de aula, quando deve começar em casa. Quer dizer, os pais têm que dar os exemplos para os filhos. Tem que haver eu não posso dizer para o meu filho, faz isso, faz aquilo, se eu só da boca para fora. Não tenho atitudes corretas, né? E aí a preocupação também, tu falavas primeiro de animais, né? Também o olhar para o todo, né? Todo o ambiente que nos cerca, plantas, animais, pessoas, tudo faz parte da minha vida. A minha vida não sou eu, a minha família, o meu ambiente de trabalho e acabou. A minha família são todos. À medida que o meu vizinho não está legal, alguma coisa não funciona, há um prejuízo também para mim. A gente tem que ter essa consciência do coletivo e do compromisso que a gente tem com tudo. Cabeça de engenheiro essa. De uma certa forma sim, porque a engenharia ela busca sempre os fundamentos, a solidez. Tu vai fazer uma obra, tu tem que enxergar,
né, a infraestrutura. Eu digo, às vezes que eu ando pela cidade e eu vejo coisas que o cidadão normal não vê, né? Além da rua, do asfalto, eu já vejo o cano que passa por baixo, a caixa, a rede de luz, a rede de telefone, quer dizer, tudo, né? Então o engenheiro tem essa obrigação de um conhecimento além daquilo que está diante de nós, né? Os nossos olhos veem. Hoje, numa conversa de peso com o engenheiro Cleonir Bassani. A gente volta logo depois do nosso intervalo.